A meados da sexta geração de consolas, tivemos o lançamento de duas plataformas portáteis que fizeram um enorme sucesso. Tanto a Nintendo DS e a PlayStation Portable foram lançadas em 2004 e contam com muitas unidades vendidas à volta do mundo. Porém, cada consola com o seu próprio objetivo. Enquanto a primeira consola de ecrã duplo da Nintendo veio para revolucionar o mercado com uma forma de jogar inovadora graças aos seus recursos, no lado da Sony veio para ser aquilo que alguns fãs chamam de PS2 de bolso. Um hardware relativamente limitado em comparação à consola lançada no começo da década de 2000, que transmite a mesma experiência em diversos títulos lançados, sendo algo que impressionou muita gente na época. E neste vídeo eu irei compartilhar convosco a minha nostalgia com esta portátil, apresentando os meus 10 jogos favoritos da plataforma, sendo produções que me divertem até hoje e sempre vêm à minha mente quando penso nesta consola. Mas antes de avançar, é preciso ter em conta alguns detalhes. Primeiro, algumas franquias tiveram mais do que um jogo lançado na plataforma, mas apenas um irá entrar na lista, sendo para mim o melhor jogo dessa série na portátil. Segundo, antes de revelar o jogo que está em primeiro lugar, irei destacar algumas menções honrosas, pois são experiências que eu gostei bastante, mas que não sobrepõem a nenhum dos jogos colocados na lista. Pelo menos não por enquanto. E por último, esta lista é obviamente baseada na minha opinião, relativamente à minha experiência com estes jogos. E por isso, é normal que haja algumas opiniões divergentes. O que não é surpresa para ninguém. Agora, sem mais demoras, vamos lá começar. Sejam todos muito bem-vindos ao meu vídeo do Top 10 Jogos Favoritos da PSP. Na décima posição da minha lista, temos um jogo de uma das minhas sagas favoritas dos jogos de corrida. Need for Speed é uma série que dispensa apresentações, pois ainda recebe jogos novos até aos dias atuais, além de ter recebido títulos para diversas plataformas, e a PSP não é exceção. E o jogo que eu decidi destacar nesta lista foi o Need for Speed Carbon On The City. Lançado no ano de 2006, o jogo conta com uma história completamente diferente da versão original, mas ainda mantém o conceito de traição e vingança, além de outros elementos como a cidade dividida por territórios e as corridas acompanhadas por um colega de equipe, com uma habilidade específica. Os únicos aspectos negativos que tenho a destacar são a inteligência artificial dos colegas de equipa e o facto de terem removido as corridas no Canyon, nesta versão, algo compreensível por conta dos limites de hardware. Mas fora isso, o jogo tem tudo o que os fãs esperam de um jogo da série, com um bom nível de customização dos carros, a adrenalina das corridas de rua e até mesmo algumas perseguições policiais, apesar de não estarem tão presentes assim. Entre os jogos de Need for Speed na PSP, este é o que tem mais destaque por ser mais completo e também por ser um dos melhores jogos de corrida da plataforma. E é pessoalmente um jogo que gosto bastante, mesmo que esteja no começo da minha lista.
Em nono lugar da minha lista está mais um jogo de corrida, mas de outra série clássica. Assim como Need for Speed, Gran Turismo dispensa apresentações. A famosa série de simulador automóvel da Polyphony Digital conta com diversos jogos lançados, uns melhores do que os outros, mas sem deixar de trazer uma experiência competente e divertida. E a sua versão lançada para a PSP não foi diferente. Mesmo numa plataforma limitada, o produto final ficou muito bom. A nível gráfico, está entre os melhores jogos da plataforma. A condução é surpreendentemente realista. Existe uma boa quantidade de carros e pistas. E é claro que não poderiam faltar os clássicos testes de licença, que são uma marca registada na série, desde o primeiro jogo. Infelizmente, tivemos a ausência de alguns conteúdos, como o modo online e também o modo de carreira, que faz muita falta nesta versão. Mesmo que não esteja ao mesmo nível dos outros jogos da série, Gran Turismo da PSP é um ótimo jogo de corrida para a plataforma e uma recomendação para jogatinas mais casuais. Beginning the mission. X, there's a high probability that the insurgency there was caused by Mavericks. Mavericks? This must be Sigma's work. Em oitavo lugar temos um remake de um dos melhores jogos da Capcom. Mega Man Maverick Hunter X é uma nova versão do clássico de Super Nintendo, lançado originalmente em 1993. Assim como no Mega Man X original, o nosso protagonista faz parte de uma unidade antiterrorista conhecida como Maverick Hunters, no qual é necessário travar criminosos robóticos conhecidos como Mavericks. E este remake respeita a obra original. Além de adicionar mais conteúdo, a jogabilidade é tão viciante e divertida como no original. A história é mais detalhada nesta versão e mostra como o Sigma se tornou no Maverick, além de termos a possibilidade de jogar com Vile, um dos antagonistas da série. Resumindo, é um ótimo remake e recomendo bastante, especialmente se forem fãs da série. Use the button to jump across these stepping stones. That's a high ledge. Try double jumping by pressing the button while jumping. More monsters! Press the button and give them the old spin kick. Muito provavelmente todos aqueles que estão a ver o vídeo neste momento devem estar a pensar por que raio este jogo está na minha lista. Bem, deixem-me explicar. Muito provavelmente já toda a gente deve saber que Jak and Daxter foi uma das mascotes principais da era da PlayStation 2, contando com uma ótima trilogia, um ótimo spin-off de corrida e um spin-off próprio do Daxter que muita gente gosta. Porém, joguei por pouco tempo e apesar de eu ter gostado do pouco que joguei, ainda não posso avaliar por inteiro, para poder entrar na minha lista. No entanto, o caso de Jak and Daxter: The Lost Frontier é um pouco mais complicado de analisar.
pois além de ser considerado o jogo mais fraco da série, também é considerado como um dos piores exclusivos da Sony. Mas honestamente, eu acho isso um pouco exagerado. Eu joguei do começo ao fim e concordo que o jogo tem sim alguns problemas, mas no geral eu gostei bastante da aventura. Eu gostei bastante dos momentos de plataforma, com o uso de armas e poderes de eco. Os níveis aéreos são um bocadinho demorados, mas eu pessoalmente gostei destes momentos. E no caso dos níveis de Dark Dexter, eu confesso que não gostei assim tanto. Mas pelo menos não ocupam grande parte do jogo. Mesmo tendo gostado desta aventura, eu confesso que este jogo é o mais fraco da série. Mas não é um jogo tão mau como dizem. Não é injustiçado, pois ele tem os seus problemas, mas com certeza merece uma segunda oportunidade. E eu não sou o único com esta opinião. Jackie boy, I do believe we just hit pay dirt. Let's mosey on back to the Hellcat. Come on, we gotta show this thing to Kira. Jack, catch him with the uppercut. Let's race! Time to wrap this up, right? No problem! Come on! Too slow! Sweet! Sonic é mais uma série que dispensa qualquer tipo de apresentações. O Ouriço Azul da SEGA tem conquistado o coração de muitos jogadores desde 1991 e continua bastante relevante até aos dias de hoje. Pois além dos jogos, Sonic destacou-se noutras áreas, como por exemplo o cinema, que conta com 2 filmes de grande sucesso e um terceiro filme que será lançado muito em breve. E desde que a SEGA abandonou o ramo de consolas, o Ouriço Azul mais popular dos videojogos começou a aparecer em praticamente todas as plataformas populares do mercado. E com a PSP não foi diferente. Tanto o Sonic Rivals 1 quanto o 2 são 2 bons jogos e também são bastante divertidos. Porém, eu decidi colocar o segundo jogo nesta lista, por ter mais conteúdo e modos de jogo em comparação ao primeiro, apesar de compartilharem a mesma proposta. Sonic Rivals trata-se de um jogo spin-off de corridas com uma jogabilidade 2D e estrutura de níveis bastante idêntico aos clássicos da Mega Drive, com a adição de alguns power-ups. O segundo jogo adiciona mais personagens, tem uma história um pouco mais interessante e também a introdução dos modos Knockout e Tag. No entanto, confesso que por vezes algumas sessões de level design são um pouco frustrantes e o mesmo também pode ser dito das boss fights, que sinceramente são bem fraquinhos, especialmente em comparação com o primeiro jogo. Mesmo assim, o jogo é bom e bastante divertido, e eu pessoalmente gosto bastante. Ambos os jogos do Sonic Rivals são bons, porém eu dou mais destaque ao segundo por conta das suas adições. Hey, slow down! Hey, catch! Whoa! How's that?
existe uma série de jogos de corrida que mistura adrenalina e caos da melhor maneira possível, essa série é sem dúvida Burnout. A série de corrida desenvolvida pelo estúdio Criterion Games infelizmente está meio abandonada nos dias de hoje, mas os seus jogos continuam incríveis. E o mesmo pode ser dito dos jogos lançados na PSP, nomeadamente Burnout Legends. Também joguei o Burnout Dominator, e é um jogo igualmente espetacular. Porém, é um pouco mais restrito em termos de eventos principalmente, se levarmos em consideração a ausência dos eventos Crash. Agora, voltando ao assunto, Burnout Legends é de forma geral uma versão adaptada de Burnout 3 Takedown, tendo praticamente as mesmas pistas, os mesmos carros, e é claro que não poderiam faltar os eventos de Crash. Não tenho muito mais a dizer sobre o jogo, além de que é frenético, viciante e incrível, cheio de destruição e adrenalina na palma da mão. E claramente uma das melhores escolhas entre os jogos de corrida da plataforma. I must return fire! E é claro que não poderia faltar uma das personagens mais icónicas da Sony. God of War teve o seu primeiro jogo lançado em 2005 para PlayStation 2 e fez um sucesso absurdo de público e crítica, ajudando a popularizar o estilo hack and slash. E as suas versões para PSP não são exceção. God of War Chains of Olympus é um jogo surpreendente. Sim, eu sei que o Ghost of Sparta é uma evolução considerável do primeiro jogo, mas até o momento ainda não o terminei, e por isso não posso avaliar por inteiro. Mas o seu antecessor Chains of Olympus também merece o seu destaque. Afinal de contas, o jogo conta com uma boa história, uma boa jogabilidade e uma variedade decente de inimigos, armas e boss fights. É um jogo ótimo, apesar da curta longevidade e dos problemas relacionados com o seu desenvolvimento. Mesmo assim, é uma boa adição à jornada de Kratos. Get ready for the next battle. Point. Come on! Round one. Fight. You win. Round two. Fight. E finalmente chegamos ao pódio. Em terceiro lugar da lista, levando a medalha de bronze para casa, temos Tekken Dark Resurrection. Este jogo é na verdade um port adaptado de Tekken 5, contando com alguns cenários novos, músicas remixadas e até mesmo novos personagens, como Sergei Dragunov e Lily Rochefort. Em contrapartida,
Temos a ausência do modo arcade dos 3 primeiros jogos e também o modo Devil Within. Mas independentemente das alterações no conteúdo, a história é exatamente a mesma de Tekken 5. Todos julgavam que Heihachi Mishima tinha batido as botas. Jinpachi Mishima finalmente conseguiu libertar-se e anunciou uma nova versão do torneio King of the Iron Fist, no qual todos os lutadores combatem entre si para poderem completar os seus próprios objetivos. Tekken 5 é um dos meus jogos favoritos da PlayStation 2, e esta versão adaptada para a PSP é tão divertida e viciante quanto o jogo original, mesmo com a falta de alguns conteúdos. Mas nada que retire o seu brilho. Tekken Dark Resurrection é um ótimo port de um jogo excelente. Também é um dos melhores jogos de luta da PSP e o meu terceiro jogo favorito da plataforma. You win. Round 2. Fight. You win. 許せ。 Well, tomorrow's the exam. Anybody want to spar? I can take you. Quit going easy on me. You're not gonna win unless you stay on the offensive. Na segunda posição da minha lista está um dos jogos de uma das séries mais ambiciosas de todos os tempos. Misturar o universo de Final Fantasy com os mundos da Disney era uma ideia tão maluca ao ponto de ninguém acreditar que daria tão certo. E não é que acabou por fazer um grande sucesso? Kingdom Hearts tornou-se uma das séries mais populares de todos os tempos, sendo para muitos uma das suas sagas favoritas. Além de ter aparecido em diversas plataformas, populares como a PlayStation 2, Game Boy Advance, Nintendo DS e, é claro, a PSP. Kingdom Hearts Birth by Sleep é o único jogo da série lançado na plataforma, e serve como um prólogo do primeiro jogo da série. Neste jogo, assumimos o controle de 3 personagens: Terra, Ventus e Aqua. Cada um segue o seu próprio caminho para derrotar criaturas malignas conhecidas como Unversed. O jogo conta com um combate frenético, com diversas possibilidades de ataques e magias. Os mundos da Disney são divertidos de se explorar. A banda sonora é muito boa e também tem bastante conteúdo. No geral, o jogo foi uma grata surpresa ao ponto de se tornar o meu segundo jogo favorito da plataforma. E também, além de me tornar num grande fã da série. Recomendo bastante. Okay, let's wrap this up. Bring it! Told you I'm good. Antes de revelar o jogo que está em primeiro lugar na minha lista, gostaria de apresentar algumas menções honrosas de outros jogos que gostei bastante, mas que por motivos específicos não apareceram na lista. Wipeout Pure, um jogo de corrida futurista, divertido, com uma boa jogabilidade e gráficos impressionantes, porém não tem muito conteúdo para entreter o jogador durante muito tempo. Dante's Inferno,
um hack and slash semelhante a God of War, sendo bastante frenético, além de ser um porte competente das versões de PS3 e Xbox 360. Juiced Eliminator, um jogo de corridas com tuning estilo Need for Speed, bastante divertido e viciante, mas não é necessariamente a melhor opção disponível na plataforma, por conta de alguns problemas de framerate. Ratchet & Clank Size Matters. Pode estar longe de ser o melhor jogo da série, mas para um jogo de aventura na PSP, consegue ser bastante divertido, mesmo com algumas frustrações. E por último, Crisis Core Final Fantasy VII, um prólogo de um dos melhores jogos de todos os tempos, tendo uma boa história, ótimos gráficos, jogabilidade dinâmica e fácil de entender, porém não acabei o jogo, e mesmo que eu ache magnífico, não posso avaliar por inteiro, pelo menos não por enquanto, para poder colocar na lista. Agora chegou finalmente o momento de revelar o meu jogo favorito da PlayStation Portable. And defend it. They're going to try to weaken the structure to bring the dam down. Commence attack! You have hostiles incoming. Lots of them. Taking too much damage. Find some cover. O primeiro jogo da série Pursuit Force já era uma proposta única e bastante diferente dos outros títulos graças às suas mecânicas de combate veicular, entre outras variedades na gameplay. E também é um dos jogos mais divertidos e viciantes da plataforma, além de ter sido o primeiro jogo que trouxe gameplay para o meu canal. Mas a sua sequência, Pursuit Force Extreme Justice, é a típica sequência que corrige grande parte dos erros do seu antecessor. Nesta sequência, boa parte das mecânicas foram mantidas, mas bastante melhoradas, além de algumas pequenas novas adições na gameplay, acompanhada de uma história mais elaborada, e é claro que não posso esquecer das boss fights, que foram um grande salto em comparação ao primeiro jogo. É claro que o jogo também tem as suas falhas, mas nada tira o mérito de ser bastante épico. Apesar de eu adorar ambos os jogos, Pursuit Force Extreme Justice ganha mais destaque não só pelas suas melhorias, mas também por ser um dos jogos que eu mais joguei na plataforma, marcando a minha infância, adolescência e os meus dias atuais. Sendo durante muitos anos um jogo que sempre vinha à minha mente todas as vezes que pensava na plataforma. Torpedoes inbound. Take them out. Enfim pessoal, este foi o vídeo. Espero realmente que tenham gostado. Esta lista não é definitiva e, como já disse, nem todas as opiniões são as mesmas, pois ainda tenho que acabar muitos outros jogos e testar muitos outros também. Portanto, no futuro, pode estar suscetível a alterações. Mas até ao momento, estes são os jogos que mais gostei de jogar. Enfim, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Bye bye.
私は拒絶する。先生、ブリーチ、ヒートザソウル2、プレイステーションポータブル。